Então, eu vou trazer aqui para vocês hoje, assim, são pacientes, esse contexto inicialmente. São pacientes que nos desafiam muito, primeiro, porque são pacientes comumente refratários a outros tratamentos. E quando chegam para a gente, já chegam com um certo nível de educação nutricional. Então, é aquele paciente que, às vezes, ele é, inclusive, expert em nutrição. Então, ele sabe tudo sobre dieta low carb, o que é proteína, o que é carboidrato, porque realmente nem todos, né? Nem todos os pacientes que a gente recebe têm esse nível de educação nutricional. E quando eles chegam a esse ponto de investirem em testes nutrigenéticos, eles já estão dando aquela cartada de assim, olha, nada funcionou comigo, isso aqui é a minha grande esperança de que você faça uma coisa, que você descubra o que é que acontece comigo, tá? Esse pensamento é muito comum quando a gente atende pacientes portadores de obesidade no consultório de nutrição, tipo, acontece alguma coisa de errado comigo, sabe? Eu sigo a dieta, só que ela não funciona, ou então acontece alguma coisa comigo que a minha resposta é diferente, então eu faço uma restrição calórica e depois eu como compulsivamente. E a partir de laudos nutrigenéticos, a gente passa a ter essas respostas com mais clareza e a gente não precisa ficar testando muita coisa com eles, né, que provavelmente já estão cansados de várias coisas que já tentaram fazer, tá? E a gente sempre se pergunta também, assim, o quanto que a genética poderia contribuir para a obesidade. A gente sabe qual é o papel do ambiente, mas o quanto efetivamente a genética poderia influir nisso. E eu estava lendo recentemente um artigo de Brian e colaboradores que publicaram na Obesity em 2016, atribuindo que 50% você pode atribuir aos genes e 50% ao ambiente. Filhos de pais obesos, principalmente se forem os dois, tem entre 40% e 70% de chance de também apresentar um índice de massa corporal elevado, tá certo? Então, assim, muita atenção a isso, porque às vezes, por um tempo, por exemplo, eu olhava de uma maneira muito simples, né? Olha, se você tem obesidade é porque você tá comendo demais e tá gastando de menos, até porque é o que a gente aprende, né? Que esse excesso de peso, ele vem em função desse desequilíbrio energético. Mas nem sempre, claro que tem muito mimimi, mas nem sempre é mimimi. A gente precisa ter uma escuta ativa e principalmente uma escuta empática, sem julgamento, calçar os sapatos do seu paciente, se colocar no lugar dele para poder, inclusive, entender um pouco melhor da trajetória dele em relação ao tratamento da doença, até para que você possa ter uma abordagem diferenciada, para que você não diga o mais do mesmo, nem muito menos desmotive ele, já que ele vai até você como mais uma tentativa, na maioria das vezes, em relação ao tratamento, para que você possa trazer algum tipo de solução, claro, sempre convidando o paciente para que ele tenha uma postura também ativa dentro do acompanhamento. E aí eu coloquei assim, ó, dentro dessa questão, a gente vai buscar no lado nutrigenético alguns indicadores, né? Então eu vejo essa questão dos genótipos, de polimorfismos genéticos, como sendo pistas para que você possa trazer uma abordagem personalizada. Então, por exemplo, quando um paciente fala assim para a gente na consulta, ah, não, é porque eu não como muito. Quem já ouviu isso? Aliás, quem nunca ouviu, na verdade, né? Acho que a grande maioria aqui já ouviu isso no consultório. Ah, não sei porque eu engordo, porque realmente eu não como muito e tal. E quando eu escuto esse tipo de coisa no consultório, a primeira coisa que eu vou olhar é um painel de obesidade. Quando a gente trabalha com os laudos nutrigenéticos, tanto o painel de obesidade quanto o painel de bioenergética também, é onde você vai encontrar as principais informações que estão relacionadas com a regulação do peso corporal. E eu já penso direto, assim, qual é o genótipo dele em relação a BDNF? BDNF é um gene que expressa o fator neurotrófico derivado do cérebro que está associado com essa regulação da percepção entre fome e saciedade. Então, normalmente um paciente que tem um risco nesse gene, que tem um genótipo de risco, é aquele paciente que tem o hábito de petiscar. E normalmente quem tem o hábito de petiscar não percebe muito quanto come. Então você já pode aí ficar um pouco mais atenta qual seria esse genótipo do paciente para que você consiga perceber, olha, será que existe aí entre comidas? Porque isso pode ser subrelatado durante a consulta, né? Inclusive os pacientes que são portadores de polimorfismos, tanto no gene da massa da gordura corporal,
que é o FTO, super conhecido, né, e as suas variações super bem estudadas também, quanto o outro gene, que é MC4R, que é o gene que expressa o receptor de melanocortina 4, que também participa, junto com o BDNF, em nível cerebral, em relação a essa regulação da fome e do apetite. Essas pessoas, elas tendem a subestimar quando você faz o inquérito alimentar. Tá? Então, vamos dizer, provavelmente, que comem perfeitamente, né? Fruta e iogurte no café da manhã, proteína e salada no horário do almoço, à tarde, às vezes lancham, às vezes não, e à noite podem repetir o café da manhã ou repetir o almoço. Isso pode acontecer e o laudo nutrigenético, ele vai ser uma pista para que você possa ir um pouco além do que ele está falando. Tem pacientes que falam assim, mas como é que você sabe? Parece que você está com a bola de cristal na mão e não é bola de cristal, né? A gente tem esses recursos para poder utilizar hoje no consultório e poder contornar, né, possíveis omissões que o paciente traga para a gente durante as consultas, tá? Então, eu falei aí, se você está anotando tudo que eu estou falando, BDNF está relacionado com o hábito de petiscar, MC4R com esse subrelato do consumo alimentar, e FTO está relacionado com obesidade monogênica, com obesidade juvenil, por predileção por alimentos gordurosos. Então, aquele paciente que vai te falar que, eu tenho vontade de comer sorvete no final da tarde, coisas específicas, né? Guloseimas, então, alimentos hiperpalatáveis, normalmente acometem pacientes que são portadores de genótipos de risco em FTO, e agora eu me refiro principalmente à variação 609. Agora, tem uma outra variação genética em FTO, que está relacionado, que é o finalzinho RS com o finalzinho 902, que está relacionado com maior perda de peso. O paciente ele é submetido a uma dieta hiperproteica, de aproximadamente 35% do VET, tá? Então, isso significa que ele pode, sim, ter uma adaptação melhor, você consegue prever essa resposta e saber também que tipo de intervenção você vai fazer, não precisa ficar testando, né? Você consegue encontrar alguns atalhos para que você consiga promover uma resposta mais satisfatória. E o paciente, ele vai seguir com você se ele tiver resultados, tá bom? Então, a nutrigenética pode te ajudar nesse sentido. Esse dado em relação à maior perda de peso com a dieta rica em proteína, foi um artigo publicado no Jornal de Nutrigenética, no periódico de Nutrigenética e Nutrigenômica em 2007, por Ramos, Lopes e colaboradores, se vocês quiserem conferir na sequência dessa live. Uma outra coisa comum também que a gente escuta de pacientes que são portadores de obesidade, aí eu me refiro às mulheres, né? Não, Cecília, o que aconteceu comigo foi que eu me tornei obesa depois que eu passei a usar anticoncepcional, então eu passei a ganhar muita gordura. Isso pode realmente ser verdade, tá? Então, mais uma vez, não é mimimi, a gente precisa olhar para os nossos pacientes também por esse ponto de vista genético, até para que você não subestime o que ele está te falando, tá? Então, realmente, pode sim ter uma justificativa, mas a partir dessa justificativa é como que você vai usar essa informação para poder conduzir ele ao resultado. Então, sim, isso pode acontecer. Nesse caso, a gente está falando de um gene que está relacionado com a resposta aos hormônios esteroides. O nome do gene é ETV5. Não é comum encontrar nos laudos, tem um laudo específico, mas não em todos. Agora, é muito útil, né, para que você possa confirmar que realmente, olha aqui, isso pode ter acontecido por conta da exposição aos hormônios esteroides. Nesse caso, você vai suspender o anticoncepcional da paciente? Obviamente que não, né, mas você pode abertamente conversar com ela para que consulte o ginecologista, para que ele possa rever a medicação em uso ou qualquer outro método contraceptivo que ela possa utilizar, que não envolva esse tipo de hormônio, em função dessa resposta aumentada para a adiposidade corporal, certo? Outra coisa muito comum de acontecer eu emagreci, mas eu engordei tudo de novo. Mais uma vez, quem nunca, né? Às vezes até nós, nutricionistas, somos acometidas por esse problema, e as nossas pacientes também. E isso realmente pode acontecer e está relacionado com as variações que acontecem no gene da massa de gordura corporal, que é o FTO mais uma vez, com o finalzinho RS609, e o que se sabe é que o genótipo de risco em homozigose, AA, ele pode ser um preditor dessa recuperação de gordura num período de 5 anos. Um risco maior de recuperar esse peso num período de 5 anos. O que isso quer dizer? Que eu sugiro que você não dê alta para sua paciente logo que ela emagrecer e que possa fazer um segmento aí, ou anual, ou até mesmo trimestral, tem um outro estudo italiano que fala sobre isso, de um
para essas pessoas, né, que são portadoras de AA em FTO, que um acompanhamento trimestral, ele vai ser mais eficaz e mais eficiente para as pessoas que emagreceram, para poder prevenir essa recuperação de peso tão comum depois da fase de emagrecimento. Ok? Então, eu falei agora sobre o FTO novamente, por isso que eu falei assim, querem estudar um gene relacionado à obesidade? Estudem o gene da massa de gordura corporal, que é o FTO, e principalmente a variação com o final 609. Uma outra coisa comum também, quem atende mulheres ou mulheres até que querem engravidar. Essa parte de materno-infantil não é a minha especialidade, mas como a obesidade acontece muito de receber paciente portadora de obesidade que quer emagrecer para engravidar. É super comum isso, né? Então, nesse caso, eu já recebi muitas falando que já engravidaram, ganharam muito peso na gestação e não conseguem retornar ao peso pré-gravídico. E isso pode sim ter um fundo genético envolvido, tá bom? E aí agora eu tô me referindo ao gene chamado GNB3, que é a proteína que expressa a proteína ligadora de guanina, e que sim, você pode inclusive prever, se você está acompanhando uma mulher que quer engravidar, que apresenta um sobrepeso, você pode conhecer essa variação genética para poder prever como vai ser a evolução dessa paciente ao longo do período gestacional, tá bom? E também qual é a chance de ela reter esse peso depois da gestação, ok? Outra coisa, esses dias apareceu uma paciente no meu consultório também, com obesidade de grau 3, desde a infância, tinha todas as variantes em FTO, homozigota desfavorável, né? Então, com os 2 alelos de risco A. E ela falava pra mim assim, Cecília, eu não sei o que acontece comigo, mas eu morro de frio. Tipo, eu não aguento viajar para lugares que sejam muito frios. E, tipo, índice de massa corporal de quase 40, né? E quando a gente escuta isso, sabendo que o tecido adiposo funciona como sendo um regulador térmico, você fala, fale sério, né? Você sente frio, não é possível. E isso é possível, sim. Quando a gente foi analisar um pouco mais de perto o painel dela de bioenergética, ela tinha uma variação em UCP2, que é o gene que expressa a proteína desacopladora, né? Que se expressa na mitocôndria, que está relacionado com termogênese. Então, ela tinha digamos, um déficit nesse processo de termogênese. Então, ela sentia muito frio, independentemente, eu até falei assim, você sente frio quando você emagrece, né? Ela, não, eu sinto frio como eu estou agora, certo? Então, quando a gente foi avaliar o laudo nutrigenético, a gente viu as variações que aconteciam em UCP2. Então, isso também é super interessante. Um outro também que acontece no consultório, mulheres também, muito clássico esse. Só não emagrece na barriga. Tipo, já emagreci horrores, meu braço tá fino, minha perna tá fina, meu rosto, então, nem comento, mas na barriga eu fico ali com aquela gordurinha armazenada e não tem como tirar. Isso pode estar associado também com a outra variação genética chamada PLIN1, que é o gene que expressa perelipina e que está relacionado com o aumento da circunferência abdominal. A gente fez um estudo aí em Salvador até, eu estou na Espanha, mas eu sou de Salvador, quem é que não me conhece ainda. Que a gente chegou a encontrar uma diferença de quase 10 centímetros na circunferência abdominal para as pessoas que eram portadoras dessa homozigose desfavorável na pirilipina, no gene que expressa a pirilipina. Então, quando você receber esse tipo de queixa no consultório, dá uma olhada lá nas variações que acontecem na PLIN1, porque você vai conseguir entender, né? Será que ela está falando isso aí só porque ela quer, talvez, né, justificar o resultado que ela tenha, ou se realmente tem um fundo genético associado, tá bom? E por último, isso é bom também. Acordo sem fome. E eu costumo comer mais à noite, né? Pacientes que falam que comem mais à noite. Gente, isso é um problema, porque assim, aí eu estaria falando de três genes envolvidos. Tanto o gene clock, que faz a regulação do relógio biológico, quanto o gene que expressa o hormônio da leptina, quanto o PPAR-gama, que é um fator de transcrição que está relacionado com a adipogênese.
Primeiro que clock e LEP interagem entre si. Então, normalmente, quem tem alterações no gene clock também tem alterações em relação à expressão do gene da leptina. Ou seja, isso já pode causar uma alteração maior em relação à secreção de leptina, que tem a ver com a regulação do apetite. E se tem também uma alteração em pipargama, o pipargama ele é um gene que se expressa principalmente à noite. E ele é responsivo ao consumo alimentar, ao consumo energético. Então, se é uma pessoa que tem um genótipo desfavorável em pipargama e que come muito à noite, é tipo assim, quanto mais eu como, mais eu engordo. Sabe aquele ciclo de retroalimentação da obesidade, digamos assim, se isso existe aqui, né? Senão a gente acabou de inventar. Mas sim, tá? Avaliem as variações que acontecem no gene CLOCK, no gene LEP e em pipargama nesses pacientes que têm esse tipo de queixa. Ah, não, eu tento emagrecer, mas quanto mais eu como, mais eu engordo, ou então eu não tenho muita fome de manhã, aí vai chegando no final da noite e começa a ter mais fome, como mais de noite. São pacientes que nos desafiam ainda mais em relação ao tratamento. Então, dessa maneira, sempre conversar com o paciente. O que é legal de trabalhar também com crítica é que você vai recriando o seu arsenal o seu repertório de convencimento, digamos assim, de argumentos, né? Então, se você identificar um caso como esse, né, um paciente que tenha variações desfavoráveis nesses 3 genes, você vai conversar com ele, olha, quanto mais você comer à noite, mais você vai engordar, e vai ser muito importante que você coloque atividade física nesse período noturno, porque em função das variações que acontecem no gene clock, ele pode ter o melhor momento metabólico dele à noite. Então, olha, nesse horário, a melhor coisa que você faz é gastar energia e não ingerir por conta disso, daquilo, sabe? O paciente passa a ter outra compreensão do quadro dele, assim como você mesma, né? Então, você não vai seguir aquelas recomendações que são padronizadas, e sim, você tem a oportunidade de desenvolver um estilo alimentar pessoal. Então é provável que ele escute de você o que ele nunca escutou de outras pessoas, né, de outros profissionais de saúde. E dessa maneira você também consegue se embasar mais sobre o que você está fazendo e sobre quem você está atendendo. Porque a partir dessas informações você pode compreender muito melhor os mecanismos patofisiológicos da obesidade, né? Ou seja, você sabe onde você está pisando, não é mesmo? Além disso, você vai conseguir entender o quanto a constituição genética pode interferir em relação à regulação do peso. Então, começar a ter uma escuta mais atenciosa para aquela pessoa que fala sobre as dificuldades de emagrecer, que tem a obesidade desde a infância, então já fica um pouco mais atento para isso. Você pode prever respostas, né? Então, você, assim, não vai ser pego de surpresa para uma paciente que desenvolver, por exemplo, obesidade e ganho excessivo de peso na fase gestacional, e nem aquela que vai reter peso depois dessa fase, dessa mesma fase. Então, você consegue prever um pouco mais e não só ter aquele posicionamento que a gente tem dentro do consultório mais reativo, né? Então, o paciente apresenta um problema, você vai lá e tenta resolver. Não, você consegue prever isso antes, tá bom? Isso dá muita segurança para o nutricionista também trabalhar. E além disso, você tem uma ótima oportunidade de aprimorar a sua comunicação, né? Então, ao invés de falar, ah, não, isso está errado, isso não acontece, isso não é verdade, você começa a considerar, sim, né, alguns pontos e como que esse paciente ele pode ser conduzido às mudanças, tá bom? Então, recapitulando, a gente falou nessa live aqui sobre BDNF, FTO, MC4R, que está relacionado com essa dificuldade de perceber entre fome e saciedade. Então, pode ser um paciente que fala que não come muito e por isso acaba tendo o hábito de petiscar, que está relacionado com BDNF. Paciente que tem predileção por alimentos gordurosos, então sempre tem alguns desejos. MC4R, que é aquela pessoa que apresenta, inclusive, uma saciedade mais tardia, então pode comer, tipo, 10 pedaços de pizza, né, e aguentar comer, só vai perceber que tá cheio depois que já comeu bastante e que acabam subrelatando o consumo alimentar. A gente falou sobre a TV5, que está relacionado com o ganho de adiposidade corporal ao uso de hormônios esteroides. A gente falou sobre GNB3, que está relacionado com ganho de peso excessivo na fase gestacional e com a retenção desse peso no pós-parto. Falamos sobre os pacientes que concentram o consumo alimentar à noite. A gente falou sobre o gene clock, pipargama
E o Genilep, que expressa o hormônio leptina, falamos sobre essa regulação da temperatura corporal, quando eu citei o CP2, e falamos sobre a Pli1, que está relacionado com o aumento da circunferência abdominal, principalmente em mulheres, tá bom? Me contem aqui, quero que vocês me digam qual foi o principal aprendizado dessa live. É muito importante que eu tenha esse feedback, porque na live é aquele momento que a gente fica falando meio sozinho, e na verdade eu quero trazer essas informações para vocês, tá bom? Me contem aqui o que foi que ficou para você, o principal aprendizado, o que você pode fazer depois de você sair dessa live aqui, o que pode mudar no seu atendimento. É o seu jeito de escutar, são as perguntas que você pode se fazer, é o laudo que você trabalha, que você pode olhar com outros olhos. Na verdade, se a gente olha para o laudo por completo, a gente se confunde muito, né? E é muito mais interessante que você parta de uma queixa principal e vá no laudo poder buscar as suas respostas de uma maneira precisa, tá?